Aleluia. Harabashuri andaralabas. Rabashere candaralabashere andaraias. O Senhor está aqui, amém? Aleluia. 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 Glória a Deus. Se estamos aqui é porque o Senhor nos coloca de pé, amém? Se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe para esse lugar, amém? Glória a Deus. Que culto. Quantos estão sentindo a presença do Senhor? Amados, a gente não precisa de nada para sentir a presença do Senhor. A gente não precisa de instrumental, a gente não precisa de louvores altos, mas como desde o início do culto a gente tem sentido a presença do Espírito Santo, a gente tem sentido o toque do Espírito Santo. E eu queria te falar nessa noite que, fala assim para a tua irmã, você é uma vencedora. Não deixe, fala assim, não deixe que ninguém fale o contrário disso. Fala, você é uma guerreira. Não deixe que nenhuma palavra venha te impedir de receber tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida no dia de hoje. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia. Eu queria compartilhar algo com vocês nessa noite. Uma palavra que Deus tem gerado ao meu coração. E quando eu marquei com a Carol esse encerramento das MC, que não foi fácil, né, Carolzinha? Estava difícil a agenda, mas glória a Deus nós conseguimos. E o Senhor gerou algo no meu coração. E não tem jeito, amados. Vocês que estão conhecendo a pastora, vamos fazer 4 anos aqui. Parece que foi ontem, né? Vocês que conhecem a pastora, que têm vivido comigo, sabe que tudo na minha vida leva para o lado profético, leva para atos proféticos, não tem jeito. E quando Deus gerou isso no meu coração, essa palavra, e Deus gerou o tema logo em seguida. E eu falei, Senhor, amém. E Deus foi me dando as coisas que tinha que fazer. Porque, amados, eu quero falar algo para vocês. Não faça nada sem pedir a direção do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos alguma coisa sem a direção do Espírito Santo, não dá certo. Nós que conhecemos o Espírito Santo, nós que somos templo, morada do Deus Altíssimo, olha que privilégio. Olha, eu estou vendo aqui, cada casa é linda, ornamentada. Fala assim, eu sou casa de Deus. Olha que privilégio é o nosso, de sermos morada do Deus Altíssimo, casa do Deus Altíssimo. Então não faça nada na tua vida sem antes pedir orientação ao Espírito Santo, seja qualquer coisa, seja nas pequenas coisas e nas grandes, mas nas pequenas, seja uma saída de casa, um mercado que você vá, tudo peça direção ao Espírito Santo, amém? Porque, com certeza, quando nós pedimos a orientação e direção ao Espírito Santo, dá tudo certo. Amém? E, com certeza, nós recebemos muito através disso. Amém? Glória a Deus. Mas não vou mais me deter em falar o que eu tenho que falar aqui
com vocês o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Queria que você abrisse lá em 1 Samuel. Primeira Samuel, no capítulo 1 mesmo. Uma passagem que todos nós conhecemos, mas foi o que Deus falou ao meu coração nessa noite, amém? E eu queria ler com você nessa noite e dizer para você, não desista dos seus sonhos, amém? Não desista dos seus sonhos. A palavra do Senhor diz assim, lá em 1 Samuel, a partir do versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efrainita. Tinha ele 2 mulheres, fala assim, 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, fala assim, Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, fala assim, porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás com o coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto. Fala assim, orou, chorou e voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para aflições da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos seus lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho e nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Só até aí. Amém? Paizinho querido, nós queremos te louvar nessa noite, Senhor. Queremos te bendizer. Queremos engrandecer o teu nome.
Paizinho, me usa aqui como teu instrumento, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Oh, Deus, fala comigo essa noite, assim como tu tem falado. Ministra através da minha vida, Senhor, para a vida das minhas irmãs, aquilo que o Senhor quer comunicar, Pai, para a tua igreja, Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu fiz questão de ler a passagem com vocês. Vocês me perdoam que eu estou falando um pouco devagar, porque eu, assim, de domingo para cá, entrei numa prova aí. Mas glória a Deus, porque eu estou aqui. Amém? Até aqui o Senhor me sustentou. Amém, né, Aninha? Glória a Deus. E eu queria falar contigo nessa noite. Essa passagem fala muito ao meu coração a respeito de sonhos. Eu já li com você a passagem e aqui podemos ver que Ana tinha um sonho. O sonho de Ana era gerar. O sonho de Ana era ter filhos. Não é verdade? Ana era uma mulher temente ao Senhor. Ana era uma mulher que se derramava na presença do Senhor todos os dias. Ana tinha um sonho. Assim como eu e você temos sonhos. Sonhos que só o Senhor conhece, não é verdade? Sonhos que só o Senhor sabe. E muitas das vezes sonhos que até compartilhamos com outras pessoas. Mas abrindo um parênteses, cuidado com quem você compartilha os teus sonhos. Muitas das vezes compartilhamos nossos sonhos, porque eu vejo que sonhos são segredos. Sonhos são segredos nossos. Então, cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Ana, ela tinha um sonho de gerar. Ela tinha um sonho de ser mãe. Quantas mulheres têm sonhos de gerar? Quantas mulheres têm sonhos de ser mãe? E muitas das vezes adiam um tempo por algum propósito, algum planejamento. E quantas não podem verdadeiramente ter filhos? E Ana tinha esse sonho. Só que a palavra de Deus fala para mim, para você, que ela era estéril. Estéril é algo, uma pessoa estéril é uma situação irreversível aos olhos dos homens, aos olhos dos médicos. É uma pessoa que não é produtiva. Mas aos olhos de Ana, porque ela servia um Deus vivo, ela cria que o Senhor poderia fazer o impossível na vida dela. Ana, ela buscava o Senhor todos os dias. Ela orava ao Senhor todos os dias. Quantas das vezes nós colocamos diante do Senhor sonhos? E a gente sonha, e a gente coloca diante do Senhor, e a gente continua a sonhar, e coloca diante do Senhor, e pede ao Senhor, e parece que esse sonho vai se distanciando, se distanciando, se distanciando. Parece que quanto mais você ora, né, mais esse sonho vai se distanciando. Mas Ana não se cansava. Ana não se cansava de orar. E a palavra do Senhor diz que Ana ali, ela, naquela época, uma mulher que era estéril, era quase que uma maldição na vida de uma mulher. Era como se uma mulher fosse amaldiçoada verdadeiramente. Era uma mulher até rejeitada, porque uma mulher que não podia dar filhos, uma mulher que não podia gerar, uma mulher que não podia ter a sua descendência, né, ser multiplicada. Com certeza ali ela passava por situações, mas ela não desistia do seu sonho. Ela orava todos os dias, a ponto que o esposo dela, Eucana, né, a palavra do Senhor diz que eles subiam para fazer oferta ao Senhor, e Eucana ali dava
ele tinha 2 mulheres, eu não falei? Eucana tinha 2 mulheres, Penina e Ana, não é verdade? Sendo que Penina tinha filhos, Ana não. E ali, Eucana, a palavra do Senhor diz que ele dava porção dobrada para Ana. Eucana amava Ana, mas isso para ela não era o bastante. A ponto de Eucana falar, não sou eu mais importante para você, eu não te basto. Né? Aqui no versículo 8 ele fala, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está com o coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana ali, eu tenho certeza que Eucana, pela palavra que a gente lê, Eucana amava Ana. Ele não falava aquilo para entristecer o coração dela, mas só que eu vou te falar uma coisa, não era o sonho de Eucana, era o sonho de Ana. Muitas das vezes, pessoas que andam ao nosso lado, pessoas da família, amigos, eles não entendem o teu sonho. Fala, não, isso é impossível. Eles olham para nós e falam assim, não tem como acontecer isso. Isso é impossível. Isso acontece só comigo? Quantas pessoas caminham do nosso lado e às vezes olham para nós e falam assim, ela conseguir? Não, isso é impossível. E às vezes, amados, não são pessoas que não gostam da gente, não, são pessoas que nos amam. Pessoas que estão do nosso lado, torcem por nós. Só que muitas das vezes, essas pessoas, às vezes não acreditam que a gente pode conseguir. E chega e fala assim, desista, não, olha, eu sei que o teu desejo, mas desista. Eu creio que ali, Eucana, quando falava isso para Ana, ele falava, olha, eu acredito, eu sei que você ora, que você chora, que você busca, mas eu sei que isso é impossível, não tem como. Se conforme. Só que Ana não se conformou. Ana buscava todos os dias o Senhor. E algo assim uma coisa na vida de Ana que me fez entender que na nossa vida nós temos que romper os limites. Nós não podemos olhar para as dificuldades. Nós não podemos olhar para as impossibilidades. Eu estou falando de esterilidade. Uma pessoa que não poderia ter filho. Uma pessoa que não poderia gerar. Não é uma pessoa que teria um problema, que poderia fazer um tratamento, que poderia engravidar. Não. Era uma pessoa estéril, uma pessoa que não podia gerar. Do ventre dela não podia haver vida. Mas em nenhum momento Ana desistiu do seu sonho. Porque o sonho era de Ana. O sonho não era de Eucana. Porque Eucana já tinha filhos. Não é verdade? Mas o sonho era de Ana. E para não bastar a situação que Ana vivia, as dificuldades, as rejeições, tinha Penina. Tinha Penina na vida de Ana. Quem já se deparou com Penina aqui? Só eu? Existem as Peninas. Ana, ali a palavra do Senhor diz que Ana era irritada por ela o tempo todo. Imagina, Ana se derramava na presença do Senhor, Ana chorava, Ana se derramava ali falando com o Senhor. Imagina, Penina deveria passar por perto dela e falar assim, você não tem filhos, né? Eu tenho.
Mas só que Ana tinha algo muito tremendo no coração dela. Ela tinha a convicção de que se ela clamasse ao Deus Todo-Poderoso, ao qual ela servia, ao qual ela tinha convicção que poderia fazer o impossível na vida dela, ela não deu importância a Penina. Quantas Peninas aparecem na nossa vida? Quantas Peninas aparecem na nossa vida tentando nos irritar? Quantas Peninas aparecem na nossa vida tentando impedir do teu caminhar e do meu caminhar? Tentando influenciar na minha e na tua vida? Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite, amadas. Não tem Penina que fique de pé diante de um Deus Todo-Poderoso. Não tem Penina que venha se levantar para impedir as promessas de Deus, os sonhos de Deus na minha vida e na tua vida. Ana ali, imagina o que Ana passava todos os dias. Todos os dias, Ana se derramando na presença do Senhor, indo no profundo com Deus. Porque, amados, eu queria te falar uma coisa. Deus, Ele é mestre em realizar sonhos. Ele pode fazer isso assim, ó, num piscar de olhos na minha e na tua vida. Mas sabe o que Deus requer de mim e de você? A profundidade com Ele. Deus quer de mim e de você não raso, como a diaconisa Rosana falou. Deus quer a profundidade, o profundo de Deus. E muitas das vezes, Deus permite a profundidade, Deus permite nós nos derramarmos na presença dEle, quando passamos por momentos de aflição. Ana ali estava aflita. Ana ali estava triste, amargurada. Mas Ana ia no profundo com Deus. Ela não olhava para o que Eucana falava, apesar de amar Ana, de dar dose dupla para ela, de tudo aquilo que ele fazia. O amor, eu creio que o amor de Eucana, não fala aqui, mas eu creio que era algo assim, não deixava faltar nada para Ana. Mas só que Ana tinha um sonho, e não era o sonho de Eucana, era o sonho de Ana. E a palavra do Senhor diz que Penina irritava todos os dias. E Ana, em meio àquela perseguição, não se dobrou diante do gigante. O gigante para ela, naquele momento, não era Eucana, não, porque ela sabia que Eucana a amava. E talvez falasse aquilo pelo sofrimento que ela tinha todos os dias. Mas Ana, ela não se importou com o gigante, diante do gigante. Ela não se dobrou diante do gigante. Eu me lembro da passagem que fala de Davi e Golias. Imagine se Davi olhasse para aquele gigante, para Golias, porque na época, Golias ele era da tribo de Anaquins, né? Que eram homens altos, Anaquins, homens altos de estatura, diz na Bíblia de 2 metros e pouco. Imagina, Davi devia de ter 1 metro e, sei lá, 1,5 metros, mais baixinho do que eu. Imagina quando ele olhou para aquele gigante, ele falou, Senhor. Mas ele não se dobrou diante do gigante. Ele falou, não, eu vou, porque o Senhor está comigo. E ele derrubou aquele gigante. Ele, nada o impediu de ir à frente daquele gigante, derrubar aquela situação e derrubar aquela aflição daquele povo. Quantas das vezes, amado, nós olhamos para o gigante e esquecemos de olhar para o nosso Deus? Quantas das vezes deixamos nos intimidar pelo gigante e não olhamos para o nosso Deus, num Deus que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos imaginar? Ana ali não olhou para o gigante, ela não olhou para Penina.
ela continuou. E o que me chamou a atenção foi no versículo 8 que eu já li com você. Aquela palavra de Eucana talvez pudesse desmotivar a Ana, e não desmotivou. Ana prosseguiu, Ana continuou. E a palavra do Senhor diz, lá no versículo 9, no versículo 10, diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, chorou abundantemente e fez um voto. 3 atitudes que Ana teve. Ana orou, chorou abundantemente e fez um voto. Quantas das vezes nós oramos, choramos, fazemos voto e não cumprimos? Quantos votos, muitas das vezes nós falamos, fazemos com o Senhor e não cumprimos? Às vezes nós não recebemos promessas, porque a gente pode até se esquecer do que a gente fala com o Senhor, mas o Senhor não se esquece. Ele não se esquece. Ana ali colocou diante dele 3 situações. Ela orou, chorou e votou ao Senhor. E ela falou ao Senhor: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares pela aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana ali votou. E, amados, aquilo que a gente fala com o Senhor não tem volta. O que você fala com o Senhor não tem volta, amados. Ana ali, ela fez um voto com o Senhor. Imagina, uma pessoa estéril, que não podia ter filhos, hipótese alguma, uma pessoa que vivia sendo perseguida o tempo todo, o sonho dela era ter um filho, e ela fez um voto com o Senhor. Se ela tivesse aquele filho, ela daria ao próprio Deus. Que coragem dessa mulher, não é verdade? Que coragem dessa mulher. Que mulher abençoada. Quantas das vezes nós recebemos sonhos que nós colocamos diante do Senhor, e muitas das vezes nós não compartilhamos esses sonhos com Ele. Quantas das vezes nós deixamos de exaltar o nome do Senhor, porque foi o Senhor que concedeu, porque foi o Senhor que ajudou. A Liana, com certeza, ela tinha convicção que ela ia dar o filho dela como oferta ao Senhor, pelo privilégio, pelo poder dela conseguir gerar no ventre dela. E ali ela fez esse voto com o Senhor. E eu queria te falar uma coisa a respeito de Penina, que eu escrevi aqui. Às vezes somos perseguidos na família, na escola, no trabalho, na igreja. Pastora, na igreja. Mas vou te dizer uma coisa a respeito da perseguição. Quando você tem medo ou transmite insegurança àqueles que te perseguem, ouça bem isso. Eles criam forças para continuar te perseguindo. Se as peninas que se levantam no nosso caminho nos deixar mal, elas criam forças e ganham poder. Você imagina se Ana ali transmitisse para a Penina que ela estava atemorizada pelas palavras dela,
que as palavras de Penina iam fazer ela desistir do propósito, que as palavras, as intimidações de Penina iam impedir dela fazer aquilo que Deus tinha colocado ao coração dela, de buscar e ter a convicção que ela ia receber. Então eu te falo nessa noite, amados, não desista do teu sonho. Fala para tua irmã, não desista do teu sonho. Não desista de sonhar. Ainda que se levante peninas no teu caminho para te impedir de sonhar, para te dizer que não vai dar, se levanta e não se deixe intimidar. Não demonstra que você está com medo, não demonstra que você está insegura, não demonstra que você está em dúvida daquilo que Deus pode fazer na tua vida. As peninas têm que cair. As peninas têm que ser colocadas no lugar delas. Qual é a penina na tua vida? Qual é a penina que tem te feito ser insegura nas decisões? Qual a penina que tem te deixado ficar com a cara amargurada e te sugado as tuas forças? Tem pessoas que sugam as nossas forças, não é verdade? Tem pessoas que às vezes chegam perto da gente, a gente fala, oh glória a Deus, está tendo chuva, chuva é bênção de Deus, está molhando as plantinhas estão tudo rindo, sorrindo. Não, chuva, pô, brincadeira, chuva. Pô, ontem estava maior calor, hoje está chuva. Ontem estava maior calor, hoje está chuva. Então assim, parece aquela nuvenzinha daquele desenho que eu tinha antigamente. Ó céu, ó vida, ó, né? Sei lá, nem me lembro qual é o nome desse filme, desse desenho. Mas são as peninas que nos impedem de caminhar. Aí sabe o que acontece? Se você olhar para a penina que falou da chuva, você não vem no culto das MC. Aí você fica em casa, aí deixa de receber a oração, deixa de receber o louvor, deixa de receber a palavra. Quem tem sido a penina que tem tentado frear os teus sonhos? Jesus. Imagina se Ana desistisse. Não ia vir Samuel. Não é verdade? Imagine se Ana desistisse do seu sonho. Não ia vir Samuel. Samuel, um homem, um profeta de Deus, um homem temente ao Senhor. A palavra de Deus diz que ele foi um dos maiores líderes que tinha em Israel. Quantas promessas, se Ana desistisse, ela não ia alcançar. A palavra do Senhor diz para mim e para você nessa noite. O que te impede, o que tem te impedido de crer que ainda que as impossibilidades na minha e na tua vida, o que possa te impedir de acreditar naquilo que o Senhor tem para mim e para você nessa noite? Eu queria te dizer nessa noite que o Espírito Santo de Deus, Ele conhece o sonho de cada uma de nós. O Espírito Santo de Deus, Ele conhece o desejo de cada uma de nós, mas Ele também conhece. Se Ele colocar esse sonho na minha e na tua mão, se é o nome dEle que vai ser glorificado. Se é o nome dEle que vai ser glorificado. E aqui, quando eu estava escrevendo, eu não gosto muito de ler, não. Eu vou escrevendo, mas eu gosto de falar aquilo que Deus comunicou ao meu coração. Mas aqui, o Senhor falava comigo quando eu escrevia, que tem sonhos, nossos sonhos, que existem os nãos de Deus. Não é verdade? Não só existe sim.
Porque às vezes o teu sonho, o meu sonho, não está compatível com a vontade de Deus. Então, pergunte ao Senhor se esse sonho que você tem é o sonho de Deus também para a tua vida. Porque a gente tem uma visão, amadas, a gente tem uma visão limitada, não é verdade? Eu consigo só enxergar até onde a Cris está. Depois da parede, eu não consigo enxergar mais nada, né? Se eu botar o óculos, eu até consigo enxergar a Cris, o olhinho dela, tudo direitinho. Ó, aleluia. Mas eu não consigo enxergar mais o que está de trás daquela parede. Mas Deus não, Deus ele vê além. Então ele sabe se o nosso sonho é um sim ou é um não. Eu por muito tempo, amados, me perdoe que a minha garganta não está boa. Eu por muito tempo, eu não entendi o porquê eu perdi meus pais tão cedo. Por muito tempo, eu não entendi. Eu perdi meu pai com 14 anos e minha mãe com 15. Eu fiquei órfã de pai e mãe, muito nova. E eu com 13 anos, 12 anos, eu já dava banho no meu pai. Eu cuidava da vida do meu pai. E eu me lembro que ele tinha vergonha, ele botava, né, e ele falava, minha filha, você está dando banho no papai. Eu falei, pai. E ali eu cuidei do meu pai, cuidei da minha mãe. E por muitos anos, amados, eu não entendi o porquê eu fiquei órfã de pai e mãe tão cedo. Tão cedo a minha vida, eu criei uma maturidade muito cedo. Eu com 10 anos, 11 anos, já levava minha mãe para o hospital fazer um tratamento. 10 anos. Pegava ônibus com ela. Por muitos anos eu não entendia. Mas Deus colocou um pai na minha vida, o meu tio, que me criou, foi meu tutor, da minha vida, da vida do meu irmão. Mas também ele partiu cedo. Perdi também meu pai, meu tutor, na época. E por muitas das vezes eu não entendia, eu falava com o Senhor, por quê? São os nãos de Deus, que a gente só vai entender na eternidade, amém? Mas Deus me resgatou. E hoje eu amo tanto o Senhor. Vocês sabem o quanto eu sou apaixonada por Deus. Porque Ele me resgatou. Ele cuidou de mim. A Carolzinha já está com a plaquinha lá. Jesus te ama, eu também. Mas, enfim, eu queria falar isso para você nessa noite. Existem os nãos de Deus. E tem nãos de Deus que a gente só vai entender na eternidade. Pergunta o Senhor nessa noite, se o teu sonho é o não ou é o sim de Deus. E a palavra do Senhor diz lá, para eu findar, eu queria chamar as meninas aqui. Lá no versículo 14. Quando Ana chora muito e fala assim, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, ele disse, até quando estará tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora.
Então Eli falou para Ana: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ali eu tenho certeza que naquele momento, Ana foi tocada. Ana foi tocada pelo Senhor. E a palavra do Senhor diz que Ana, diz assim no versículo 18: e disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante não era mais triste. Eu tenho certeza que naquele momento ali, o Senhor tocou Ana. E no versículo seguinte fala que Ana coabitou com Eucana. E lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado esse tempo, teve um filho, e o chamou de Samuel, pois dizia: o Senhor o pediu. Eu não vou mais me estender. Eu queria te convidar a ficar de pé. Ana, ela recebeu uma palavra que mudou a sua vida. Ela creu, mesmo que não tivesse ainda realizado o seu sonho, mas ali a sua fé foi avivada. Ali quando Eli falou aquilo e declarou sobre a vida dela, eu tenho certeza que a fé dela foi avivada. Ali Deus fez o que havia prometido a Ana. E Ana veio a gerar. E a palavra do Senhor diz que Ana, ela teve, em algumas versões eu vejo que teve mais 6 filhos, em outras 7 filhos. Não sei se já contando com Samuel. Amados, Deus não deu só um filho para Ana. Deus não só realizou um sonho de Ana. Deus não só realiza um sonho meu e teu. Deus tem muitos sonhos para realizar. Mas ali, o que falou ao meu coração, o que mais impactou o Senhor, sabe o que foi? Foi o voto de Ana. Porque Ana, ela não falou: Senhor, me dá um filho, para que eu possa gerar, para que eu possa amamentar, para que eu possa ver ele crescer, para que eu possa desfrutar todo esse tempo com ele. E que eu possa ter ele sempre do meu lado. Não. Ana votou ele ao Senhor e falou: Senhor, o Senhor me dá um filho que eu entregarei a ti. Aquilo que você pede ao Senhor, amados, não é para nossa glória, não é para o nosso louvor, é para o louvor do Senhor, é para que o nome do Senhor seja glorificado.